Oi, pessoal, mais um NutriCast sendo iniciado aqui. É um episódio que, olha, foi difícil da gente conseguir gravar esse episódio, mas finalmente ele vai acontecer. É com uma pessoa que vou falar, ela não sabe, mas é nela que eu recorro lá nas redes sociais quando eu tô querendo deixar a peteca cair. Quando a minha performance do dia a dia não tá acontecendo muito bem, eu falo, gente, eu vou lá ver como que ela tá. Aí eu vejo aquela pessoa, 3 e pouco da manhã acordada, já fazendo 1 trilhão de coisas que vocês vão saber aqui. Falo, não, é nela que eu vou me pegar. Por quê? Não é que ela é alguma famosinha da cidade nem nada, mas é uma pessoa real, uma pessoa que eu sei que existe, que tem a essência dela e vocês vão conhecer ela, porque é a Marta Araújo. Boa noite, Marta. Boa tudo noite, bem? Tudo bem? Acho que essa você não esperava, né? Não imaginava. Não imaginava. Pois é em você que eu vou lá. Quando eu tô assim, eu falo, meu Deus do céu, hoje eu dormi muito tarde, não vou conseguir acordar cedo e vocês já vão saber qual é o cedo, porque é cedo madrugada, não é cedo 6 horas da manhã. Falo, não, deixa eu ver, se a Marta já conseguiu fazer o devocional, eu falo, não vou deixar a peteca cair. A Marta tá lá, vou pegar na mão dela, sem ela saber que eu tô pegando na mão dela, eu pego e vou. Gente, e a Marta, ela é empresária aqui da nossa cidade, do ramo do vestuário, né? Ela é empresária da Fruto do Ventre, muito provável, se você é mamãe, papai, titia aí, né, madrinha, você já deve ter ido lá na loja dela comprar alguma lembrancinha, alguma coisinha aí para os nossos babies, as nossas crianças, né? E hoje a Marta está aqui para contar um pouco da história dela. Vocês vão ver que ela tem uma rotina ali intensa, né? De trabalho, de vida mesmo, uma pessoa bem dedicada a... Não vou falar religião, porque não é isso, né? Mas a espiritualidade dela, ela pratica isso diariamente e é por isso que ela está aqui, para ela passar um pouco, né, dessa história dela para nós, para a gente conseguir se inspirar nela e saber quando começou essa história, né? Quando ela começou a viver assim em alta performance, né? Porque é uma alta performance, né? Nem eu imaginava. Olha só, para vocês verem. Nem eu imaginava que você fosse lá. Olha aí, para você ver. Às vezes eu vejo ela falando assim lá nos stories. Ai, porque o fulano falou isso, isso e isso, porque eu tô virando blogueirinha. Aí eu vou lá e falo, não, você não tá virando blogueirinha. Mas eu nunca falei para ela que, olha, continua, porque quando eu tô fraquejando, eu vou aí e pego na sua mão mentalmente, né? Tô vendo que você tá aí fazendo, eu vou lá e faço também, não deixo. Ai, então, que legal. assim, para mim é mais que um prazer, né? Ai, que ótimo. Fico feliz porque, assim, mesmo que a gente tá lá no cantinho, assim, você tá motivando pessoas, né? E quando você acha que você não está fazendo nada, né? Sim. Lógico, eu coloco ali mesmo para as pessoas terem noção que elas podem fazer e que dá tempo para fazer, né? Que muitas das vezes a gente acha desculpa, a gente vai procurando, depois eu faço, eu não tenho tempo, né? Então, e não consegue administrar o seu tempo, né? É verdade. Então, não faz a gestão do tempo. É verdade. Gente, e para a gente entender um pouquinho assim da Marta, eu quero saber assim, lá desde o início da sua fase quando criança, o que você lembrar, né? Que é aquele negócio, a gente adulta já, nem de tudo a gente lembra, né? Bem pertinho, foi bem logo, um pouquinho foi de assim, tempo. Bem próximo, né? O que você lembra da sua vivência com a comida, com o esporte ou não, se você lembra que se dentro da sua casa você tinha assim ali pai e mãe cuidando, o mínimo que fosse da sua alimentação, te incentivando a praticar algum tipo de esporte, mesmo que na escola, que eu não sei na sua época, mas na minha época tinha assim, muito projeto, né? Então tinha vôlei, né? Tinha as aulas de educação física e mais uns projetos assim que a meninada jogava vôlei, tinha handball, essas coisas. Você se lembra se você na escola participava dessas coisas, Olha, esporte, ou como que era? Sua escola era rica. Não, menina, milionária. E o pior que era pública. E o pior que era pública. É que eu dei sorte. Quando eu estava terminando o ensino médio, na verdade, não sei se foi sorte, né? Eles colocaram mais um ano. Foi quando entrou no ano. Isso tem uns, sei lá, gente, 18 anos? Não faço ideia, mas tem muito tempo, né? Então, assim, era projetos sociais mesmo, né? Sim. Sempre estudei escola pública. Eu posso dizer que foi sorte mesmo, né? De ter isso. Porque a minha escola era rural. Ai, que legal, que história, super, né? Legal. Tinha uma professora. Olha só. E as 4 séries eram junto.
Você imagina uma professora digitar as 4 séries para Todas as matérias. Todas as matérias para as 4. Primeira, segunda, terceira e quarta série. E era no sítio. A gente não tinha nem água. Nossa. A gente buscava água próximo ali da escola. Aí tinha o dia de buscar água, né, para lavar a mão, porque quando a gente saía para brincar, então assim, se quisesse um lanche, tinha que levar de casa. De casa. E a gente buscava água. E aí era 2, eu lembro que era assim, tinha que ser dupla, né, para trazer o balde num cabo, né, de vassoura, a gente colocava no meio e carregava a água. Chegava isso, para fazer o equilíbrio, né? E chegava e era essa água que a gente, para poder lavar a mão, que era eu lembro que era uma bacia de alumínio, para a gente poder voltar. A escola era tão precária, para você ter uma noção, que quando chovia tudo dentro da escola. Eu me lembro assim, como se fosse hoje a escola. E ventava quando era frio, aqueles vidros tudo quebrado. E a gente nossa, era demais. Mas, contrapartida também, a gente brincava, né? A gente brincava. Então, tinha assim, eu lembro que tinha um pasto e tal. E a gente brincava, corria ali naquele pasto. E tinha uns quero-quero, que, nossa, quero-quero é terrível, né? A gente ia lá. Então, eu lembro muito disso aí. Então, o meu esporte era esse. Olha só. Porque depois que a gente chegava em casa, a gente não teve uma infância como uma criança normal teve. Eu não tive infância. Eu falo que o empreendedorismo eu já tinha desde quando eu era criança, na minha infância. Porque meu pai plantava, né? Nós plantávamos. Então, a maioria da nossa alimentação era nós mesmos quem plantava. Arroz, feijão, milho, amendoim, abóbora, melancia. Então, todo esse tipo a gente plantava e a gente comia o que plantava. Gente, era assim, para eu, nutricionista, isso é maravilhoso. Você tinha a melhor alimentação da vida. Sim. Só que a gente, quando criança, eu fico imaginando você como criança. Nossa, aquilo era o fim. Era o fim. De odiar, de não gostar, correto, né? Assim, para o profissional da saúde, o nutricionista, isso é maravilhoso. Hoje eu entendo isso. Sim. Como que você foi privilegiada, né? Sem saber, Sem saber. Foi então, assim, queria uma carne. A minha mãe, meus pais matavam os porcos ainda naquela época assim, que fritava, colocava a banha para conservar o alimento. Isso. Ali, né, queria um frango, corria lá no terreiro, pegava o frango, já matava, já punha na panela, já comia. Privilegiada. Então, foi assim. E porque a gente trabalhava na roça também. Além disso, meu pai plantava algodão, porque era o nosso sustento. Gente, ele era plantador de algodão, era milho. Aí tinha as vacas que tiravam leite, né? Sim. Então, essa foi a alimentação mais saudável, né? Sem saber que era saudável. Sem saber. Isso. É claro que uma criança realmente, né? Não gosta, não é legal. Não é legal. Né? Porque trabalhar árduo, né? Porque trabalhar desde os 7 anos de idade, 6 anos de idade, você chegar em casa, você não poder brincar. E a gente queria brincar, né? A gente olhava para aquilo tudo ali, via as outras crianças brincar, mas a gente não podia brincar, a gente tinha que ajudar eles, né? E pega um cavalo, e pega... Então, é uma história. Então, para você ter uma ideia, plantava a horta. Então, assim, tudo natural, tudo natureba, né? Então, olha, um privilégio, assim, que... Né? Se a gente coloca ali na prática do dia a dia, é cansativo mesmo, é árduo, né? Não dá para nossa vida urbana hoje a gente implementar isso. Mas assim, dos males você foi beneficiada, né? E infelizmente a gente entende só quando é adulto mesmo, quando não tem jeito. Mas eu acredito que isso me ajudou muito hoje para se tornar o que eu me tornei. Então, mesmo que meus pais levavam a gente para a roça, empreendia, ali foi aonde eu comecei a empreender, né? A ter uma noção, né, de como juntar, né? De valorizar isso, né? E como empreender, né? Já empreendi ali. Sim. Você tem noção, Glauci? Com 11 anos de idade, olha só, o meu pai deixava eu cuidar dos boia fria. Tipo, 80 boia fria. Ele deixava eu tomar conta dos boia fria. Com 11 anos de idade. Você tem noção? 11 anos de idade. O que uma criança de 11 anos de idade pensa? Sim. Eu deixava lá 80 boia fria para eu cuidar, buscava água,
na mina, voltava, dava água, deixava o algodão cair no chão, sabe? Pro pessoal que não entende, tem assim, o boia fria tem um nome mais simples pro pessoal que não entende o que seria, o que é boia fria, né? Porque tem gente que entendeu, mas tem gente que não. Boia fria se dava por conta que a comida, ela vinha dentro, eles faziam a comida pela manhã, né, pela madrugada, né, não igual eu, né, mas colocava numa marmita, né, e se dirigia, né, vinha um caminhão na cidade, pegava, recolhia eles, levavam até a roça, né, aonde ia ser, vamos colocar assim, vai catar o milho, né, quebrar o milho. Fazer a colheita. A colheita, né? Isso. Catar o algodão. Então, trazia aquele tanto de boia fria. E aí, era pessoas normais, né? Assim, só que a gente falava boia fria porque eles comiam a comida fria. Então, se dava o nome de boia fria. Olha, até essa associação aí eu não sabia porque... Sério? Eu sei quem é, eu sei a pessoa, mas eu não sabia dessa associação. Porque era uma boia, né? A comida se dava o nome de boia. Olha, que legal, aprendendo. Tô aqui para te escutar e aprender. Aprendendo, né? Gente, muito legal. Então, você imagina, eu falo que isso hoje me tornou, eu sei quem eu sou, na minha empresa. Querendo ou não, você ali já liderava. Sim. Né? Sim. 80 pessoas. Né? Sim, você já fazia um processo de liderança, né? Imagina. Porque eu imagino você ter que tentar lidar com o alvoroço ali, né? Desses homens e tal, essas pessoas que estavam ali. Você chamar a atenção. Como que você vai chamar a atenção de um adulto? Sim. Que já te reconhece. É uma criança, uma criança, uma menina ainda, né? Então, eu tinha que impor. Como eu vou impor? Eu tinha que ter postura. Como você vai ter que ter postura? Você nem aprendeu, você nem chegou, nem sente, não sabe o que é isso, né? O que ter. Sim. Realmente você aprendeu ali, vamos dizer, você não fez a faculdade primeiro, você estava no campo de batalha já. Campo de batalha. Você já estava ali, né? Sim. Não, o estudo foi bem pouco. Terminou por lá mesmo, não tinha condições de ir para estudar na cidade. E quando meus pais vieram para Campo Grande, porque eu sou paranaense. Ai, que legal. Isso, eu vim do Paraná para cá, 14 para 15 anos. Então, aqui eu fui terminar de fazer o segundo, tal, com o EJA da vida. Então, assim, não tenho diploma, não tenho faculdade nenhuma, mas a faculdade da vida, ela me ensinou muita coisa. Não, tudo, várias profissões, que só a vida ali na roça, se a pessoa tiver assim, igual você teve, né, inteligência suficiente, ela vai saber modelar a vida dela futura de uma forma que ela nunca mais vai precisar voltar, né, para aquele tipo de trabalho. De outra forma que não seja de líder. De líder. Literalmente, que você já era líder, só que de uma outra forma, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, a Marta, quando vem para Campo Grande, com 14, 15 anos, com a família... você veio sozinha para estudar, para ficar na casa de algum parente, alguma coisa, ou veio a família junto? Não, veio a família junto. Veio a família porque, assim, já o que meu pai fazia já não dava mais, já não era o suficiente. Sim. E desculpa só te interromper. É você e mais quantos irmãos? Eu tenho uma irmã e um irmão. Ah, sim. Isso. 3 então filhos, né? somos em 3. Na época que nós viemos, a minha irmã casou no Paraná e ela ficou. E aí só veio um irmão. E logo que eu cheguei aqui, Glauci, foi muito engraçado, porque lá na fazenda, numa das fazendas que nós morávamos, tinha a dona da fazenda e ela me convidou para eu fazer um curso com ela de costureira. Olha só. E eu sei costurar também. Cara, e aí tal. E como, né? Uma criança com 12 anos de idade. Aí nessa época eu tinha 12. Eu lembro que eu fiz um curso de 6 horas de costura. Caraca. 6 horas. É 12 intenso, anos. Com 12 anos, 6 horas. 6 Hoje horas. a gente já sabe que é cansativo. Né? Foram 3 dias de 2 horas. E a pessoa que estava dando o curso para mim, né? Para mim e para patroa, né? Quase que uma mentoria ali, né? Isso. Mas você imagina, 6 horas só, para 2 pessoas, para uma criança e um adulto. Ótimo. Saber moldar, saber cortar e saber costurar. Como? Como costurar? Mas eu vou te falar que eu peguei.
E isso me ajudou quando lá mesmo, eu pegava, eu fazia, meu pai comprou uma máquina para mim, eu paguei ele, depois eu devolvi todo o dinheiro costurando, né? Ele pagou X, eu acho que eu me lembro que acho que foi 200 cruzeiros na época, eu nem me lembro por exato. Eu sei que eu devolvi todo o dinheiro para ele, que ele me pagou, que ele comprou a máquina, eu fazendo as costuras e saía vender nos bairros, era longe, não é bairro igual aqui que a gente entra num bairro, né? Sim. Não, vai atravessando porteiras e porteira e vai indo, né? Aí chega lá num bairro, aí tem uma comunidadezinha ali, tem 4, 5 casas numa fazenda, aí você vendia ali, aí eu ia mais pro outro, isso só no dia de domingo, porque quando eu chegava da roça, à noite eu costurava. Então, por exemplo, eu ia na casa da Glaucia. Glaucia, você quer o quê? Ah, me faz uma calcinha vermelha, preta. Eu quero uma cueca para o meu filho. Eu levava as encomendas, eu fazia, com 15 dias eu voltava e recebia. E aí eu paguei meu pai. Então, quando eu cheguei aqui em Campo Grande, eu me arrisquei já logo a entrar num serviço de costureira. Na costura. Gente, eu acho que... Não sei se você já contou isso para alguém, né? Eu vejo ali um vínculo da fruto do ventre hoje com a sua essência ali, o que você aprendeu. Sim. É o resultado do que, né, foi moldado, construído em você. Lá atrás. Gente, né? E o meu sonho era eu quero desenhar, eu quero ser estilista. Mas aonde, cara? Aonde ser estilista? Nunca nem estudou, como que vai, né? Ou como diz hoje, não tem nem network, né? Bem isso. Como que vai fazer, né? Sim, como que vai ser estilista, né? Eu falei, olha, mas foi isso. Então, eu acredito que também essa associação de lá atrás, hoje, por isso que eu tenho a loja, né? Sim. Assim, a empresa tal. Com certeza, porque querendo ou não, é uma ajuda para você entender da qualidade do tecido, das lojas, uma boa costura ou não, um bom produto ou não, né? Até me lembro que quando eu engravidei da Helena, quando foi para fazer o enxoval da Helena, que ela já tinha ganhado um monte de coisinhas. Aí eu me lembro que eu fui fazer uma troca, acho que na loja da esquina, que tinham comprado para ela. E aí eu queria uma fraldinha de piscina de natação, que eu já tinha na mente que quando ela tivesse 5, 6 meses, eu já ia colocar ela na natação. A guria não tinha nem nascido ainda. A doida, né? Mas enfim. Aí eles não tinham, porque eu já fui lá para trocar, né? Falei, já vou perguntar aqui. Aí a moça falou assim, não, mas se você for naquela loja ali, aí apontou a fruto do ventre. Lá você pode ter certeza que eles têm de tudo. Então, assim... Os vizinhos indicam vocês. Sim. Você acredita? Eu acredito, porque eles falam. E não só ali da esquina, de baixo também. E de outros lugares, Glaucia, porque para você ver, até às vezes sai gente do shopping. Fala, olha, eu saí do shopping, eu entrei numa loja, lá não tinha, eles falaram assim, vai lá na fruta do ventre que tem. E essa associação que você diz sobre o tecido, sempre que eu vou fazer compra, eu pego no tecido, eu quero olhar se a costura tá legal, se aquela costura vai pegar no toque do bebê ali, onde ele fica deitado, se vai irritar. Eu sempre observo isso por eu entender um pouco da costura e do tecido também. Com certeza. Aí a gente voltando, é uma loucura, vai lá, vem cá. Mas enfim, aí voltando na Marta, que tava ali fazendo aquele cursinho, né, aprendeu a costurar, e já estava naquela vida de vendedora e costureira, né? Sim. E aí você entregava a encomenda à tarde e à noite, passava a noite já costurando para poder fazer encomenda, para entregar a encomenda. Não, eu trabalhava durante a semana na roça com os meus pais. Nossa. E aí, à noite, a hora que eu chegava, porque a gente tinha que chegar... se fosse trabalhar com animais, por exemplo, arar a terra, tinha que chegar... dar um banho no cavalo. Meu pai fazia a gente fazer isso. Cuidar né? Cuidar do animal. Também, né? E dar um milho, e aí soltava tal. Aí depois que liberava tudo, aí eu tomava banho, enquanto as crianças, meus irmãos, iam brincar, conversar com os outros, eu ia costurar, porque eu tinha que entregar aquilo no final de semana. Olha. Então, assim, eu tinha que dar conta, né? Então, assim, tal dia eu vou entregar. E não tem assim hoje, né? Olha, eu vou mandar um WhatsApp aqui pra pessoa, né? Não tinha nem telefone. Não tinha nem telefone pra você falar. Não, eu vou ligar pra pessoa. Sim. Né? Que não, eu vou chegar atrasado ou que eu não vou. Aquele negócio, era a palavra. Era a palavra, né? Era o que valia, né? Então eu vou chegar lá, eu vou levar.
E aí eu chegava no final de semana, eu colocava a carroça no cavalo, era na carroça, tá? Olha, E às vezes não tinha ninguém para ir comigo. Você eu ia sozinha. Porteira. Andava 10. Acho que por isso que eu corro, né, Glaucia? 10 km. Olha aí. Então, 10, às vezes tinha cidadezinha que dava 15 quilômetros, 20 quilômetros. E eu ia sozinha, nessa idade, de carroça. Chegava lá, fazia todo meu network, Sim, ó. Bem E voltava para trás. E recebia, né? Para quem já tinha comprado, né? E voltava faceira, ainda voltava com as encomendas. Olha só. E aí, na outra semana, eu ia para o outro lado. Aí, por exemplo, assim, eu ia nesse lado agora. Aí, eu ia para o outro final de semana. Então, sempre eu tinha, né? Eu tinha minha carteira de cliente. Não, você tá falando assim, eu tô imaginando aqui toda a logística que era. Não, e você imagina, né? Gente, com a criança com 12 anos de idade. Aí, você imagina o que eu faço lá dentro da loja. Nossa! Né? Se lá atrás eu tinha todo esse mapa, né, na cabeça. Sim, com certeza. E aí a Marta foi crescendo, e depois dessa fase, assim, aqui já na cidade, já com os pais, você se lembra como que era? Aí você até falou para nós, né, que você veio terminar os estudos fazendo EJA. Isso. E aí a Marta, nesse período, como é que estava em relação a trabalho? Já eu nunca parei muito assim no trabalho, né? Porque sim, desde sempre, né? Eu entrei numa empresa e com 5 meses foi o registro que eu tenho na minha carteira. 5 meses de registro. Foi o único lugar que eu parei, 5 meses. Sério? Aí eu entrei em outro serviço que eu trabalhava, mas aí logo eu me casei. Eu casei muito nova, Glaucia. Eu me casei com 16 para 17 anos. Que querendo ou não, com 16, 17 anos, para um histórico de vida que você teve, a sua idade biológica era 16, 17 anos, mas a sua cabeça era 25. Bem isso. Era 25. Sim. E é muito natural, né? Até hoje, né? A maioria das meninas casam com 14, 15, 16 anos. E aí a Marta se casa. E aí, o que você lembra de algo bom, né? De algo que contribuiu ali para Marta ir se moldando e chegar até hoje? Tá. Ou você acha que o casamento não foi algo assim que contribuiu? O meu casamento, ele não contribuiu muito para eu me cuidar, ter o autocuidado. Não. O meu casamento era focado muito assim em ter. Construção, sabe? Isso, né? construção, Financeiro, isso. Né? Vamos buscar que a gente vai ter, que a gente vai conseguir. Eu continuei com as minhas costuras. Até nessa época, logo quando eu me casei, eu lembro que eu trabalhava em 2 serviços. Eu entrava em um 6 horas da manhã, saía às 5, entrava no outro às 6, trabalhava até às 10 de costureira. Nossa. E aí eu trabalhei nesse período assim de 3 meses só. Aí eu comecei a já empreender, né? Isso. Aí eu comecei a costurar para mim. Nós tínhamos uma mercearia. Que legal. Isso. E aí, assim, ali foi. E foi 10 anos que eu fiquei casada. 10 anos e 7 meses. Sim. Aí, nesse período, você chegou a trabalhar ali na mercearia também? Ou você ficava só com o que você gostava ali? Só com a costura? Não, eu ficava cuidando. As máquinas ficavam dentro da mercearia. Que legal. Enquanto chegava um cliente, eu levantava, atendia. Sim. Até meu ex-marido, eu coloquei ele para costurar. Eu ensinei ele a costurar. Olha só, que legal. Tipo assim, não sei se ele achava bom ou não, mas assim, não, ele achava porque ele ajudava, né? Isso, ajudava e a gente foi... Era um crescimento juntos, né? Tanto que a gente conseguiu o primeiro milhão, nós conseguimos juntos, né? Nosso primeiro milhão com 21 anos de idade. Gente, eu tinha 21 de idade. Ele estava com 25 e eu com 21. Caraca. Foi onde a gente conquistou o nosso primeiro milhão. Gente, olha só, foi aquele negócio de mão dada. Mão dada mesmo. Só que... O casamento não rolou, não deu continuidade, né? Não tem como, né? Porque assim, se você tem uma base, se você tem uma estrutura, e eu não tinha uma base, para você casar com 16, 17 anos, você não tem uma base, né? Sim, Não julgo ninguém, pelo contrário, né? Mas tem muitos casamentos aí que super novos e estão juntos até hoje, Isso, né? Então assim, mas se eu tivesse hoje... Uma base familiar, você diz? O pensamento que eu tenho hoje, né? Dessa forma, jamais eu tinha me separado. Sério. Não que eu me arrependo, não. Sim, né, já foi. Sim. Mas não tinha. Sim, porque mais pra frente, galera, vocês vão entender o porquê desse pensamento até da Marta de hoje, né? O porquê que ela não teria separado.
Aí vocês vão conseguir se localizar e falar assim, agora entendi o porquê, né? E aí a Marta consegue o primeiro milhão dela ali, junto com o marido. Isso. E aí vamos embora, vamos junto, né? Sim. Aí surgiu, eu abri a primeira loja, né? Que já era fruto do ventre? Não, era Bambu Luar. Acho que eu já ouvi falar. Tem na muito 14, era na 14. Sim. Foi a minha primeira empresa. Eu fiquei com ela 23 anos. Então é por isso. E aí eu fechei e só fiquei com a fruto, né? Sim. Que daí ficou bem mais fácil para eu poder administrar. Né? Sim. E... A fruto do ventre, ele já tem mais ou menos quanto tempo de existência? 16. Nossa, 16 anos, 16 né? anos. É um tempo ali já, né? Bem... bom tempo, Glaucia, um bom tempo. E aí nesse período tal, aí teve a separação, né? Aí nos separamos, tal, aí vem a divisão de bens. Sim, que é outra dor de cabeça. É outra dor de cabeça, né? Porque assim, quando você se apega às coisas materiais, até dói para você desfazer de uma xícara, né? Sim, vamos falar o português correto. Querendo ou não, se lembra, né? De cada suor que foi depositado ali. Não é nem pela xícara. Não é essa xícara, mas é a história que tem, né? Para conseguir essa xícara. Mas a gente foi bem justo um com o outro. Que bom. Muito justo. Vamos separar aqui, isso aqui é seu, isso aqui é seu, tal. E a gente separou numa boa. Tanto que a gente é muito amigo hoje em dia. Que bom, que bom. Muito. É isso que deixa a gente continuar seguindo a vida com não só o coração em paz, tranquilo, mas a mente também, né? Mente, sim. Deitar no travesseiro e falar, não devo nada a ninguém. Não em questão de valores, mas em questão de sentimentos. Né? Então, assim, isso é maravilhoso. Eu falo que isso é a maior riqueza que a gente tem, é ter uma mente tranquila, né? Paz, né? Então, eu acho que esse é o maior sucesso da vida da gente, né? A maior prosperidade. Mental. É verdade. É a paz, sim, né? Demais. E aí, a Marta ali, já só com a fruto do ventre, né? A gente já tem aí 16 anos de fruto do ventre. Eu fico imaginando, né? Desde sempre ali liderando pessoas. Aí eu fico pensando, quando que surgiu... Hoje, só para vocês entenderem um pouquinho, galera, a gente vai chegar lá. Mas a pessoa da Marta hoje é assim, uma menina, uma mulher que acorda 2 e pouco, 3 e pouco, 2h40. 2h40 da manhã e tralalá o dia todo. Faz 10 milhões de coisas que todo mundo faz com as mesmas 24 horas que todo mundo tem. E aí eu fico pensando, o que levou a Marta a viver dessa forma que ela vive hoje? Que eu fico pensando assim, basicamente é tudo se movimentar e se alimentar. Você lembra de algum momento da sua vida? A gente já sabe que lá atrás a sua alimentação foi muito natural ali, né? Sim. Dolorido para uma criança, mas muito bom para a saúde, né? Sim. Vamos se dizer assim, para a saúde orgânica, física, né? Vou tentar não falar muito termo técnico, né? Para não deixar o pessoal doido, né? Algo bom. E aí a Marta casa, tem uma separação, fica com uma empresa, tem que conduzir toda essa empresa e continuar tendo o restante da vida durante o dia. Você se lembra de algum momento que você se identificou e viu assim, eu não como bem ou não me alimento de forma saudável, não gosto de exercício, nunca me exercitei ou não, aconteceu alguma coisa, de repente na sua família, com alguém próximo, que te induziu a querer comer melhor e de repente se exercitar ali? Tá. Teve o falecimento do meu pai, que quando ele faleceu, né, há 11 anos atrás, foi por infarto. Bem saúde mesmo. Saúde. E foi uma outra coisa também desafiadora, que foi a minha dermatologista. Nossa. Só para a gente não bugar a cabeça, assim, a gente tem o pai e a gente tem a dermatologista, né? Tudo a ver, né? Bem assim. O pai, você se lembra se esse infarto dele foi de uma hora para outra? E se foi no que você lembra ali de convivência com ele, você consegue se lembrar de como era a vida alimentar dele? Então, porque esse infarto, ele é decorrente de alguma coisa, né? Com certeza, né? Você lembra ali? Ele não comia alface, tal, bonitinho, né? Ele se alimentava muito mal com miojo. Nossa, ele comia miojo, Glaucia. Eu me lembro que ele falava assim, nossa, eu gosto tanto de miojo, ele fazia 2 de uma vez, para você ter uma ideia. Caramba.
Você se lembra assim se ele se alimentava várias vezes no dia? Ou tipo, era 2 refeições no dia e praticamente o almoço dele era miojo, ou a janta dele sempre foi miojo? Sempre foi miojo. Ele comia assim, miojo como se fosse, né? Arroz com feijão, né? Então eu vou comer miojo. Comia miojo. Ele mesmo, então assim, eu acredito porque ele ia lá e fazia, era muito prático. E aí ele foi, porque é viciante, né? O miojo, ele é viciante. Sim, muito. E Coca-Cola de manhã, Coca-Cola no almoço, Coca-Cola. Ele tomava uma garrafinha de Coca-Cola todos os dias. Não só uma, né? Era a primeira coisa que ele tomava de manhã. O primeiro líquido dele era Coca-Cola. Mas assim, quando até então ele estava ali bem, né? Aparentemente, para nós estava tudo normal. Tanto que eu bebia, eu fumava. Né? Você? Eu. Então, isso assim, com quantos anos mais ou menos ali? Já existia fruto do ventre? Já. Eu tava com 35 anos, 33 anos mais ou menos. Aí essa pessoa, lá eu tava com 35, 36 anos. Eu não imaginava que ela tinha mais de 40. Aí você fica... A gente não vai falar de idades aqui, mas só para vocês terem uma noção. Como que a pessoa... Enfim, né? Vamos lá. E aí eu falei, não, cara, quando meu pai faleceu, aquilo me bateu uma tristeza grande. Eu falei assim, eu vi ele morrer, Glaus. Ele tinha quantos anos? 63. Novo? Então, assim, nossa, aquela... morte rápida. Sem chance de tentar lutar pela vida, né? Sabe? Ficou entubado, sabe? E aquele processo do cigarro ainda, sabe? Ele era fumante também? Foi fumante, já fazia 20 anos que ele tinha parado de fumar. Mas ainda tinha vestígio ali. Sim. Aí quando eu olhei para dentro da minha vida só que assim, demorou um pouquinho ainda para a ficha cair. Eu falei, não, mas eu vou começar a fazer uma atividade física. Aí foi onde eu comecei a caminhar. Sim. Aí eu falei assim, cara, eu vou caminhar, porque eu preciso caminhar pelo menos uns 20 minutos por dia. Sim. E você nunca foi obesa ali, né? Não, eu era gordinha, eu era desestruturada. Sabe mas aquele corpo assim, quadrado, em cima, assim, um funil embaixo? Era eu. Estético, né? Aí a gente não dava pra falar que era nem sobrepeso nem obesidade, galera. Só isso, essa pochetinha que eu quero tirar. Mas Glaucio, não, eu era assim, como aqui, assim, era grande tem mais ombros, eu tinha muito seio. Tanto que eu não fiz nada. Cirurgia. Teve gente que pergunta assim, não, mas Marta, você fez? Eu falei, não, eu não fiz. Mas por quê? Por conta que foi reduzindo, né, volume mesmo. Isso. E aí eu comecei, né, falei assim, cara, eu preciso caminhar. E eu olhava um estúdio, Glaucio, eu caminhava, né, ali na orla, e eu via um estúdio, eu falava, não, mas eu tenho que pegar o hábito primeiro. Eu tenho que criar um hábito de ir caminhar. Sim. Quando eu conseguir pegar esse hábito, eu vou conseguir ir para o estúdio ou para uma academia, porque eu odiava academia, nossa, jamais na minha vida eu pensava. Não quero, nunca vou pisar ali. Não, jamais. Aí eu comecei, aí eu peguei e falei assim, olha só, eu sou muito lenta até pegar o hábito, sabe assim, eu tenho que fazer várias vezes para eu conseguir pegar o hábito. Eu não sou aquela pessoa assim, que eu vou lá 1, 2, 3 vezes, na quarta eu já tô top. Não, leva meses às vezes, eu falo que eu sou muito lenta. Mas isso aí é natural, é das pessoas, não, isso é difícil, a pessoa já fez 1, 2 vezes, só se aquilo ali for intrínseco dela, né? Entendi. Se for muito genuíno, né? Mas 90% das pessoas levar 2, 3, 4, até 1 ano para se habituar é normal, faz parte do processo. Aí, né, Glaucio, eu ia caminhar, chegava em casa, falava assim, ufa, agora eu vou comer, porque eu caminhei 20 minutos. Fiz 20 minutos, eu mereço aqui um sorvete. Agora eu vou mereço, vou passar aqui na padaria, vou pegar um bolo, vou comer, porque eu já caminhei. Que vergonha, mas era assim. Chegava em casa, tal, 3 vezes na semana, tá? Semana tem 7 dias. 7 dias, 20 minutos já tava bom. E 3 vezes na semana. Cara, aí tá. E eu passei, assim, uns 6 meses dessa forma. Só que daí, eu comecei a gostar. E aí eu comecei todos os dias, até dia de domingo. Aí comecei. Aí tal, isso foi durante 1 ano, mais ou menos. Aí eu falei, cara, quando passava aquele povo correndo ali na orla, né? Eu falava, cara, eu vou correr. Vou correr. Aí começava a correr, quase ponhava o bofe pra fora, né? Mal. Aí eu falei, não, eu vou mudar. Eu vou começar a correr 1 quadra e caminho 2. Quem disse que eu corria 1 quadra, Glaucio? Eu não corri 1 meia. Falei, tá bom, não tem problema. Sim. Vai lá, Marta, vai que você vai conseguir. Aí o meu percurso que eu levava 25 minutos, por exemplo, para fazer, eu já estava levando 20. Aí depois começou a levar, né, menos.
Aí eu falei, opa, agora eu vou aumentar o percurso. Sim. E aí eu comecei a aumentar o percurso. Aí quando eu comecei a aumentar o percurso, eu falei, agora é hora de entrar no estúdio. Aí eu entrei no estúdio, peguei um personal, né? Mas eu era totalmente travada. Para fazer um agachamento, eu não conseguia, eu tinha que sentar, para você ter uma ideia. Porque aí, né, nunca tinha passado por aquele processo de exercício. De exercício. Então, assim, gente, como é muito grave isso. É muito grave se as pessoas tiverem consciência disso. Glaucia, é aquele negócio, né? Se eu precisar correr atrás de um sobrinho, de ajudar alguém, eu não consigo correr. A pessoa, eu não consigo ajudar ela. Sim. Porque ou se eu precisar agachar aqui para pegar alguém que desmaiou, para ajudar alguém que desmaiou, eu não consigo agachar. Então, e as pessoas, elas têm que buscar esse nível de consciência, né? Sim. Elas têm que buscar esse nível de orientação, sim, né? Porque às vezes a gente acha que, eu vou fazer, a hora que der eu vou fazer. E não faz. E às vezes é tarde, né? É tarde. Precisa sentir ali na pele, de repente, ou dela precisar de ajuda. Sofri uma vertigem aqui, caí. Aí eu consigo me levantar sozinha. Não tem ninguém para ajudar aqui. Ela conseguir se ajudar, ou se ela precisar ajudar alguém que ela gosta demais, ama demais e não poder ajudar por falta de mobilidade, que nada mais é do que isso. O exercício, a boa alimentação, ela não vem ali só para estética. Não. A alimentação é sobrevivência e o exercício é outro tipo de sobrevivência ainda. Não só a sua, como mais das pessoas que estão ali. Eu falo que é um autocuidado, né? Sim, é o autocuidado, é o auto você se cuidar. Eu falo assim, gente, não tem como você falar que se ama se você não se cuida. Não tem como, Glaucia, não tem como. Quando eu percebi isso, eu falei assim, cara, não tem como. Então, às vezes, as pessoas, elas querem te dar migalhas. É igual, vamos falar de alimentação, né? Um pedaço de pão, aquelas migalhinhas que vão caindo no chão. É que as pessoas recebem das outras, ou o que elas conseguem dar. Porque elas não se amam. Sim. Então, assim, o autocuidado é se amar. Aí que eu vim entender isso. Aí você quer sua fartura, né? Você não aceita menos do que uma mesa farta, né? Isso. E não é nem a farta de alimentos ali. É farta de tudo. É farta de amor, de atenção, de autocuidado. Mas vocês vão entender tudo porque dessa fala, né? Aí vamos lá. Aí a Marta ali entrou no estúdio, né? Que não queria nem ir na academia, entrou no estúdio. Isso, entrei no estúdio, peguei um personal, tal. E troquei logo, logo em seguida você vai trocando, né? Porque ou ele sai, ou vira. Eles trocam de estúdio, já não atende mais ali naquele lugar, né? E aí passei. Cara, e que dificuldade dos profissionais também. Quando não faz as coisas com amor, com carinho, né? E aí vai fazendo só por dinheiro. Pelo dinheiro, sim. Aí não conecta, né? Já é dolorido pro aluno conseguir estar naquela fase e não ter essa conexão. E eu lembro que quando eu entrei, Glaucia, e tinha um personal, que eu peguei um personal, eu lembro que uma pessoa virou pra mim e falou assim, cara, mas você vai pagar um personal, acho que na época eram uns R$400, você vai pagar tudo isso e você tem que ir lá, ainda vai sofrer pra ficar fazendo exercício físico. Eu vou fazer um procedimento estético aqui, eu vou tirar aqui, colocar aqui, tal, vai ficar em 16 mil. Isso eu vou ficar um mês, olha, já vou ficar pronta, sarada, bonita, e você vai ficar lá malhando, você vai levar uns 2, 3 anos para fazer isso. Eu falei assim, eu não sou contra, tá? Não sou contra. Quem quer fazer o procedimento estético, que faça, né? Eu sou natural e sempre fui natural, assim, não pretendo isso pra mim. Não abro mão, né? O que te deixa bem, te faz feliz, né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas, elas querem tudo imediato, tudo rápido. Elas não querem pagar o preço do processo. Aí, o que acontece? Um nutricionista é caro. O personal é caro, né? A comida de verdade é caro, né? Então, difícil organizar as refeições, né? Mas é mais fácil você ir para uma farmácia, ir para um médico, ele entupir você de remédio, você amanhecer mal-humorada no outro dia, cansada, com a cabeça toda virada. Não entender porque o cabelo vive caindo. Tá branco, não tem paciência com os filhos, não tem paciência com o próximo, não tem paciência nem contigo mesmo. Porque depois que eu fui entender que a base de tudo
Não é só de aqui faz parte, não. É a base de tudo, é o alimento. É a vida, né? É a vida. Quando a gente fala nutrição vem de nutrientes, não é toma dieta aqui, toma dieta para isso ou para... Não, é de te nutrir, de te manter vivo, de ficar vivo. Porque, assim, na minha mente profissional e pessoal, nós somos seres perfeitos. É a gente que estraga a máquina. Sim. Né? É a gente que... Né, Mas sabe o que eu vejo que isso é? É quando você não se aceita do jeito que você é. Quando você não se aceita do jeito que é, você vai colocando desculpa em você. O porquê que às vezes as pessoas chegam à obesidade? Porque elas não comem a comida, elas comem a emoção A delas. emoção. E quando as pessoas elas vão para fazer uma cirurgia, né? Eu quero um processo rápido, eu tomo um remédio para emagrecer sem pesquisar, sem saber que aquilo vai fazer mal para ela amanhã ou depois, isso é vaidade, não é autocuidado. Não. Porque o autocuidado, o auto se amar, é você ter tempo para você. Sim. É você administrar o seu tempo. Você falar assim, não, eu vou levantar 10 minutos, 15 minutos mais cedo. Eu vou lavar minha salada, eu vou fazer uma salada bonita. Eu vou fazer um melhor omelete da face da terra. Vou fazer para quem? Para a pessoa que eu mais amo, que sou eu mesma. Entendeu? Porque às vezes eu falo assim, mas o que você faz? Né? Quanto tempo você fica nas redes sociais cuidando a vida dos outros, se comparando a vida dos outros, e você não cuida da sua? E aí fica, né? Não tem tempo pra isso. Já tentei, mas o meu marido não deixa, porque aqui nessa casa ninguém me ajuda, porque não sei o quê. Aí eu tô falando das mulheres, né? Isso. Desculpa. E os homens? Porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro, porque minha mulher não trabalha, que eu tenho que sustentar essa casa, porque eu não... Porque não eu era assim. Eu era assim. Eu era com essa mentalidade. Ó, eu fumava, eu não consigo, porque aqui nessa empresa ninguém faz nada. Se eu não estiver aqui, eu tenho que levantar cedo, eu tenho que vir aqui. Eu tenho que dar conta sozinha, essa empresa não vai. E eu sempre colocando desculpa. Aí quando eu virei, eu falei assim, não, calma, vamos lá, vamos fazer... Depois da alimentação. Não, depois que meu pai faleceu, sim. Que veio todo, foi dando, né, uns start ali. E depois da alimentação também. Porque depois da alimentação, olha como que é importante. Quando se fala assim que você é aquilo que você come, isso é real. Nossa, é real. Você imagina... Hoje eu imagino assim, olha só, presta atenção. Você imagina que você comer Gente, é delicioso carne, eu gosto. Sim. Você imagina ela 2 dias dentro de você? Nossa, o processo de digestão da carne vermelha é muito demorado. E tem gente que come todos os dias carne vermelha, sem saber o mal que faz. Então, vamos lá. Então, a minha mente ela não funciona bem se eu não tenho uma noite de sono tranquila. E se eu não tiver um alimento saudável, tranquilo, eu não vou ter uma resistência, eu não vou conseguir levantar de manhã, eu não vou conseguir estudar, eu não vou ter conhecimento. Sim. Se eu não ter conhecimento, como que eu vou ter o meu dia a dia? Como que eu vou... como que eu posso dizer, Glaucia? Como é que você vai praticar tudo que você precisa, né? Exercer suas funções do dia a dia. Isso mesmo, exercer as funções. Sim. Como que eu vou prosperar? Sim. Em que área que eu vou prosperar? Não vai nenhuma, porque você vai estar letárgica o dia todo. Correto. E aí, pra galera entender e falar assim, gente, não tô entendendo nada que vocês estão falando. Traduzindo, você quer saber se aquele alimento tá te fazendo bem ou não? Se você está comendo muito ou não, se sua escolha está sendo boa ou não, se você come e você fica sonolento, tem vontade de deitar, você está comendo demais e esse alimento não está te fazendo bem. Então, só de o sono que você está sentindo letárgico demais, presta atenção no seu prato, na quantidade, na comida que você está comendo, porque esse alimento já não é legal para você. Então, exemplo, feijoada. Feijoada, o mínimo que você comer ali, por ela ser um alimento à base de gordura, qual que é a sua primeira vontade depois de consumir a feijoada? Deitar, dormir. Então, teve essa sensação, esse gatilho de que precisa descansar, esse alimento está sendo demais, ou o tipo de alimento não está sendo bom para você. Então, é esse sinal aí, né? Se você não tem um acompanhamento de um profissional nem nada... Preste atenção no alimento. Preste atenção no que esse alimento está te falando ali. Isso. E é muito importante, porque hoje em dia a gente
observa muito, até às vezes você sai num restaurante, em algum lugar, as pessoas estão comendo e estão olhando o celular. Sim, não presta atenção. Não presta atenção nem o que comeu, né? Então, quer dizer, é curtir a comida, né? Sim, Cheirar, olhar para ela, né? Isso é muito importante. Degustar com os olhos, saborear. Sim, acho que isso é muito importante. É o primeiro processo, né, do alimento, né? Essa fala sua é até engraçada, que eu falo assim com alguns pacientes, né, principalmente com a mulherada. Coma como rico. Por que comer como rico? O rico, ele monta, ele tá ali numa mesa muito bonita e ele não tá com pressa de comer. Sim. Não tá com pressa. Ele é uma porçãozinha ali de nada, né? Para ele sentir o sabor, para ele degustando, aí depois vem um outro prato. Tá. No final das contas, ele experimenta ali uns 7 pratos diferentes. Sim. Que vai dar o mesmo volume daquela montanha de que você está acostumado a comer. A diferença é que ele teve a sensação de vários sabores diferentes em uma sentada, em 30, 40 minutos de refeição. Não 15, que você encheu uma montanha ali do prato e sabe? Desesperado. Né? Então, montar aquela mesa bonita, aquela xícara bonita, aquele prato bonito, não é, vamos se dizer assim, não é supérfluo. Não, de jeito nenhum. É muito cuidado com você. Muito cuidado, é se amar. Porque eu faço isso, Glaucia. Sim, eu vejo, eu falo assim, olha lá, ela tá se preparando para quem? Para ela mesma, né? Sério, eu monto o café da manhã, eu sento na mesa com o café, eu olho aquilo lá e falo assim, nossa, que perfeito, agora eu vou sentar. Isso só para mim. Sim, para vocês entenderem, galera, a Marta, ela não é mãe e ela não é casada, né? Então, ela tem a vida dela ali tranquila, né? Com os momentos dela. E super feliz. E vocês vão acompanhar mais ainda dessa história até o final. E aí a Marta e a gente voltando de novo lá, né? A Marta entrou no estúdio e tudo mais. Começou a se exercitar. Quando você tá ali no exercício, você já começa a olhar para que o alimento, a nutrição também é importante, ou só depois de um tempo? Não, passou um tempo. Passou um tempo, né? Porque fui parar de fumar depois, aí fui parar de beber, parei. Sim, aí quando você fala parar de fumar, é parar de beber. Fumar, a gente já sabe que é um processo assim, um pouco mais complicado, né? Sim. Mas a bebida na sua vida, era assim, era mais cerveja? Era tudo? Era todos os dias? Era socialmente? Glaucia, como que era pra você? Como assim? Eu tinha uma vida que eu falo que uma vida vazia, né? Sim. Então, o que é ter uma vida vazia? Você tem e não tem. Entendeu? Porque nada te preenche. Então, você poderia estar rodeado de pessoas, mas você sempre queria outra coisa. Então, assim, aí a bebida, sabe? Aí você bebia para você ser aquela pessoa que talvez você não queria ser, entendeu? Sabe assim, eu vou beber para eu me esconder disso aqui, sabe? Então, eu acho que era um refúgio, sabe? Eu bebia para tornar uma pessoa que eu não era. Sim. Então, e eu não sabia beber. Não é que eu precisava beber um monte. Era pouco, já mudava, alterava, né? Isso, já mudava a marca. Eu acho que é por isso que eu gosto de ser eu mesma, né, hoje. Porque aquele negócio, você encontrou o amor verdadeiro, a sua essência verdadeira, né? Às vezes eu vou fazer algum vídeo, né? Tem filtro. Não, pode tirar o filtro, quero natural. Sim. Você pode perceber. Porque essa sou eu. Essa é eu, né? Então, aí eu parei, né, de beber, parei de fumar. Aí depois eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Fui numa nutricionista e tal. Mas às vezes a gente vai e começa... Aí tem a empolgação, né? Eu vejo muitas pessoas, como eu já fui. Vou no nutricionista, eu quero mostrar resultado para ela, né? Para o nutricionista, para ele e tal. Eu quero mostrar resultado, quero voltar lá, eu quero mostrar resultado. Quero que ele me elogie, Isso, bem isso, Gi, porque agora tal. Aí quando eu fui, eu comecei a ir e tal. Aí eu falei assim, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. É só eu parar de comer, cara. É só eu moderar, que eu tenho que ir. Às vezes, sim, pra ver como que tá a massa, isso e aquilo, fazer os exames de rotina. Mas, porque eu sei a quantidade que eu tenho que comer, eu sei o que é um alimento certo e o que não é. Pra que eu preciso ir, né? Pensa comigo assim, pra eu receber elogios? Não, eu posso ir lá, não preciso ir frequentemente, mas de vez em quando eu tenho que ir. E aí foi aonde eu me encontrei. Aí eu fui buscar saber mais um pouquinho sobre alimento, sobre isso. Então, qual o alimento que faz bem, para quê, para isso, para aquilo. E aí eu comecei.
Glaucia, para você ter uma ideia, eu odiava cozinhar. Eu não sabia cozinhar mal um ovo. Sério, gente? E a pessoa que monta aquela refeição super bonita no passado não gostava. Não gostava. E aí eu vi que, percebi, e olha que eu chego de manhã da academia, 6h30, eu já chego e já faço meu alimento para levar para a loja, tá? Eu faço a minha comidinha ali saudável para poder levar para a loja e almoço lá na cozinha da loja. E aí eu percebi que com eu assim manusear o alimento, perceber os alimentos ali da forma que eu manuseio, eu fui tendo criatividade também para levar para dentro da minha empresa. Olha só, querendo ou não influenciar, incentivar os funcionários, né? Não, mas até mesmo a criatividade de você estar ali manuseando, de fazer, né? A estrutura da loja em si, para o seu negócio, para o meu negócio. Como, por exemplo, nossa, se eu estou construindo esse alimento, aqui eu também posso construir naquela área. Sabe, você fazer uma comparação de você montar um prato, como você montar, daí você leva uma vitrine, de repente, né? Melhorar uma exposição do produto, sabe? Cores, aonde eu vou colocar. Gente, olha só que muito genial, assim, né? Sim, eu falei assim, cara, olha que interessante. Então aí eu me apaixonei mais ainda. E aí o engraçado é que é assim, né? Você faz e monta, aí você fala assim, cara, esse alimento vai nutrir tal coisa. Sim. Esse alimento eu vou comer. E nossa, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo, sabe? Sim. É muito bom isso. Sim, demais. Muito. E o mais interessante, assim, ao menos para mim pessoalmente falando, é a disposição que você tem. Sim. Porque, galera, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Já a gente vai chegar na rotina diária da Marta, vocês vão ver. As mesmas 24 horas que a gente tem, ela tem também. Sim. Como que ela faz tudo que ela faz? Né? Um dos motivos é esse, ela está sempre disposta porque ela se alimenta bem. Sim. Né? Ela se come o que precisa comer, o que ela gosta, né? A gente não está falando, não é low carb, não é jejum intermitente, não é nada. É comer sempre, né, em vários momentos, quantidade legal, alimentos legais. E assim, né, vai indo de acordo com o que ela gosta de comer. E para você ter uma ideia, Glaucia, eu às vezes dispenso um convite de jantar. Num restaurante para eu comer a minha própria comida. Sim, porque é aquele negócio. Quando a gente está num processo de mudança, principalmente alimentar, é muito comum a gente escutar, né, e receber pessoas confrontando a gente de que, para que você está fazendo isso? No caso da Marta, né, depois vocês vão ver ela na descrição do vídeo, né, nas redes sociais, enfim. Ela não é uma pessoa com sobrepeso, nem obesidade, nem nada. Então, na cabeça de muitas pessoas, para que ela precisa fazer isso? Mas não é pela estética, é pela saúde, para que o desempenho dela como empresária, né, seja ali 100% e ela consiga ter uma vida tranquila, né? Porque eu penso assim, que eu quero chegar aos meus 70, 80, até onde eu chegar, tranquila, né? Eu não quero chegar em cima de uma cadeira de roda ou dependendo de alguém, né? Porque às vezes a gente olha para as outras pessoas que estão nessa situação e a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? Sim, né? Mas então, isso pode acontecer, né? Se você for uma pessoa sedentária, que você não tem coragem, às vezes, de levantar ali porque você está no comodismo, né? Sim. E uma coisa assim, falando da minha dermatologista, o que me desafiou, e eu falo hoje também isso, porque isso me motivou muito. Foi quando eu fui fazer uma consulta com ela, Glaucia, a primeira vez que eu fui nela. Eu falo, cara, é muito massa, né? Você ter o dinheiro e você ser escasso. Cara, olha, era uma escassez que só. Cheguei nela, tal, ela fez eu tinha um melasma, Glaucia, um melasma. Sem vestígio, né? Então, tinha. Ela falou assim pra mim, olha, Marta, a gente vai conseguir tirar uns 80%, 90% desse melasma. Aí eu falei pra ela assim, tudo bem. Quando ela me passou a receita, eu falei assim, eu vou deixar tudo, né, a vida lá na farmácia, né, manipular isso aqui. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas você me garante que vai ter resultado? Sabe o que ela falou pra mim, Glaucia? Se você fizer, vai. Olha só, tipo assim, né? É só você fazer. Só você fazer. E com isso eu aprendi a ter a rotina. Olha que interessante. Tratamento dermatológico. Eu falo para ela, a doutora Melina Quintana.
Aí eu falei pra ela assim, mas vai, você faz certinho. Glaucia, era assim, ó, levanta de manhã, você lava o rosto, você passa isso, você passa o protetor em cima e tal. Quando é meio-dia, você lava o rosto, passa isso aqui, passa isso aqui, passa isso aqui. Quando for noturno, você passa... Era 3 vezes ao dia. Você imagina, 3 vezes ao dia. Você leva aí uns 15 minutos para você fazer isso. E eu fui, Glaucia, fui. Eu acho que o tratamento foi mais ou menos assim, uns 3 anos. Olha a paciência, 3 anos. Hoje eu corro, né? Você sabe que eu corro, né? Então, assim, aí ela fala assim, Marta, eu não sei, não voltou o seu melasma, porque você vai correr, você fica, porque eu vou... Exposta ao sol. Eu passo um protetor só e vou. Beleza. Mas, Glaucia, ficar 3 horas, porque esses dias eu fiquei quase 3 horas correndo, rodando, né? Deu 26 quilômetros, ó. Pra quem, olha só, pra quem lá atrás começou a correr meia quadra, com muita dificuldade, né? Hoje eu corro 26 quilômetros. Então, aí o que eu deixo a dica pro pessoal? Gente, a persistência, você persistir. Então, a criar um hábito, criar uma rotina, isso é fundamental, tanto na alimentação também. Sim, né? E aquele negócio, né? O seu esporte, no caso ali a corrida, é o que faz seu coração cantar, né? Que, tipo, vai doer, gente. Muscular, cansaço, vai suar, como todo esporte. Mas se é aquele esporte que faz seu coração cantar, não vai ser dolorido para sua mente. O corpo vai responder com uma dorzinha muscular ou outra, que faz parte, normal. Mas a mente não. E é o que te faz estar ali todo dia, querer. Todo dia. Puxa, eu tenho que correr, né? Todo meu sábado, todo meu domingo, todos os dias. Enfim, né? Eu corro nos domingos, geralmente, né, um percurso maior, mas todos os dias eu corro na academia 2 horas. Quando a gente conheceu na academia, né? Que já vocês... Até esqueci de falar desse detalhe, galera. A minha história ali com a Marta é uma história muito interessante. Por quê? Nós duas é a louca da academia, né? Essa pessoa aqui que nunca curtiu, hoje é a louca da academia. Vamos lá. Chega nós duas, 5 horas da manhã na academia. Estacionei o carro, vi que a academia estava escuro. Falei, gente, como assim? Tão atrasado, não abriram isso. Na verdade, acho que era mais 5 para as 5, mais ou menos. Isso, mais ou menos. Não era nem 5 horas. Não tinha um carro, não tinha ninguém, tudo escuro. Falei, gente, não acredito. E eu acho que era um feriado, véspera de feriado, algo do tipo. Era um feriado. Sim, só que a nossa academia, eles abrem feriado, abre tudo, né? Eles só trocam o horário. Isso. E as bonitas aqui não olhou os avisos da academia. Eu nem tinha um que eu ia, só malhava, né? Sim, eu também. Não olhei os cartazes, não olhei aviso nem nada. Cheguei lá. Ai, fiquei tão triste. Falei, não acredito. Já tomei meu pré-treino, já me alimentei. Eu falei, meu Deus. Né? Meu passo é o pré-treino, né? Como que vai sair esse pré-treino desse corpo se eu voltar pra casa? O que eu vou fazer com isso? Aí tá, né? Tava dando ré no carro e eu vi um carro conhecido vindo. Eu falei, eu conheço aquele carro, vai parar aqui. Né? Já conheci ela de vista, nunca tinha falado, a gente não tinha conversado, sim, verdade. Vi o carro vindo, eu falei, vou esperar, vai estacionar, eu sei que é daqui. Aí chegou, ela estacionou, baixei o vidro do carro, ela baixou. Uai, tá fechado, não tem... Falei, menina, tá, eu acho que vamos olhar aqui no Instagram. Aí nós duas, cada uma dentro do seu carro, olhamos no Instagram e a gente viu o aviso. Ela, bora lá pro meu condomínio que eu tenho umas coisas lá. Vamos olhar lá em casa. Vamos olhar lá. Nunca tinha falado com ela, assim, era só bom dia, boa tarde. Aí vocês pensam, a essência dessa pessoa para convidar alguém que ela não sabia de onde vinha, que no caso era eu, né? Se era uma boa pessoa ou não, se já tinha matado, roubado. Não, vamos lá pro meu condomínio que a gente malha lá, tem umas sobe coisas. As escadas, atrás sobe as escadas. E assim eu conheci essa pessoa maravilhosa. Já tem o quê? Mais de 1 ano, 2? Nem sei. Já tem uns 2 anos, acho ou mais um pouquinho. Anos, Só que eu não tô mais lá na academia onde eu malhava, acho que já tem isso aí. Isso eu acho que sim. Não faz um tempinho. Faz um tempinho, né? Como que o tempo passa rápido, muito rápido. Sim. Mas aí foi massa, né? Sim. A gente treinou ali. Sim. E ali começou a nossa história, né? Sim. Desse vínculo de seguir, de acompanhar, de sempre estar se falando, isso, né? Isso, pegando dica uma da outra, né? Olhando as dicas, né? Sim, com certeza. Porque, querendo ou não, a vida, a corrida, a gente não tem aquela proximidade de estar, como que eu posso dizer, fazendo tricô todo dia, né? Isso. Não é tricô, não é clube da Luluzinha todo dia, né? Mas eu falo que a conexão também, né, Glaucia? Eu falo assim, quando a gente tem a conexão com a pessoa, a vibração, né? A onda sonora na mesma. Sim, então, assim, a gente se conecta, né? Sim, Às vezes, mesmo eu olhando as suas redes sociais, ou você olhando as minhas,
a gente vai se conectar. Com certeza. Né? Eu me conecto, sim. eu olho lá e falo, ai, Sim, que massa, tal. aham, sim, com certeza, é bem isso. E aí, então, né, depois do pessoal conhecer esse nosso início, a gente tem ali a Marta, que já está nesse processo, da dermatologista, já correndo hoje, não voltou melasma nem nada, Sim, né? graças a Deus. Sim, aham. E aí, nesse processo, nesse tempo aí que você já está tanto correndo, quanto se exercitando, quanto cuidando da alimentação, já tem quanto tempo? Quantos anos, mais ou menos? Olha, correr, Glauci, tem uns 7, 8 anos. Já um bom tempo, né? Eu já corri montanhas, né? Ah, olha que legal. Eu corri 2 KTR, Cara, né? Que é a que show. corrida de montanha. Uma foi Campos do Jordão e a outra Nossa, foi deve ter sido Ilhabela. maravilhoso. Foi. Foram 21 quilômetros dentro da montanha. Ai, foi experiência mesmo. Se perguntar pra mim, você faz de novo, Marta? Não, eu acho que foi muita loucura. Muita loucura. Glaucio do céu, é tremendo. Eu É imagino. desafiador. E eu imagino Campos do Jordão, né? Com a umidade, né? Sim, todo foi o clima. no frio. Nossa E foi Senhora. no frio. As nuvens, assim, estavam abaixo da montanha. Você via as nuvens abaixo. E você lá em cima do topo. Então, assim, foi bem desafiador. Um percurso, assim, que eu nem imaginava. E eu não tinha tanto preparo como eu tenho hoje. E fui fazer essa loucura. Mas, enfim. E corri, experiência. e corri muitas corridas aqui em Campo Grande. Essas corridas que tem aqui, né? Unimed, Águas, Corrida do Leite. Eu lembro que uma vez eu corri a Corrida do Leite, eu fiquei em primeiro lugar. Olha só. E eu sou muito, assim, competitiva. Não é assim de, eu vou competir com a pessoa. Não, é comigo mesmo. Você mesmo. É comigo. Testar o seu limite, Nossa, né? Glauci, como que eu falo assim, cara, mas será que é normal uma pessoa competir com ela mesma? Porque eu sou assim. E eu sempre que eu ia correr, eu tinha que ganhar um pódio. Então, assim, sempre que eu corria, eu pegava. Ou era na minha faixa etária, né? Na maioria da faixa etária, né? Primeiro lugar foi a única, foi do leite que eu peguei. Fui para Dourados também correr. Aí eu corria 10, 5, 7, 10. Agora que eu consegui já, né, correr 21 eu só corri nas montanhas que daí você pode caminhar. Tem um certo limite de tempo, né, mas você dá para você chegar. E lá eu consegui chegar dentro do limite de tempo. Que legal. E aí, quando a gente pensa assim na Marta, com toda essa rotina de corrida, né? Corrida mais ali nos domingos e de segunda a sexta, de segunda a sábado ali na musculação. Hoje a musculação para você é mais por questão de saúde, mobilidade, flexibilidade, essas coisas assim? Ou você tá ali visando algum objetivo estético? Como que é para você? Ou é mais uma forma de você manter a sua performance? Porque, só para a galera entender, como é que a Marta, hoje, ela acorda mais ou menos que horas? Qual que é o processo ali dentro do que você consegue compartilhar com a gente? Acorda mais ou menos tal hora, né? De segunda a sexta, eu acordo 2h40. 2h40 da manhã. Então, segunda a sexta. Sábado eu dou, assim, uma prolongadinha, né? Às 4 horas. Sim. Domingo também, 3h50, 4 horas. Marta, mas por que você acorda esse horário? Isso né? Que eu ia perguntar. Então, eu levo ali meus 20 minutos até eu sentar para poder estudar. Então, eu levanto, né? Faço meu café, pessoal, isso, tal. Né? Dentro do meu quarto faço uma conexão ali com Deus, tal. Aí vou fazer meu café, já sento e vou fazer meu devocional. Fiz meu devocional, leio a Bíblia, entro em conexão com Deus. Então, assim, eu entro ali com conexão mesmo com o coração, falo com Deus, que é maravilhoso. Sim. Falo que é a minha hora mais preciosa. Glauci, é a hora... É a sua preparação para o dia, né? Mas é a hora que eu mais amo. É a hora que eu encontro com Deus ali, aquele horário, sabe? Assim, aquela conversa, aquela... Nossa, o aquebrantamento, né? Você se aquebranta. Nossa, é prazeroso. Eu não consigo explicar, mas é só para você. É só a pessoa fazendo e vivendo, né? Uma conexão. Então eu levo ali em média de 1 hora, mais ou menos. Então, assim, né? Fazendo o meu devocional. Então, 4 horas da manhã. E aí eu tenho um hábito de escutar o 459, que é do Pablo, né? Sim, só que hoje quem faz
é o Ricardo Linhares. Até, inclusive, eu estou fazendo uma mentoria com ele sobre... eu até esqueci propósito, essas coisas, propósito de vida, profissional. Também, mas assim, tem um nome específico, eu vou lembrar e eu vou te falar. Então, nós estamos fazendo uma mentoria com ele, né? São em 12 pessoas, né? Uma vez por semana. É bem interessante. Aí ele começou a fazer, aí eu parei para eu ouvir. Então, assim, eu paro para ouvir. Nesse período, eu vou usando esse tempo e já vou fazendo meus preparos do dia. Ali, né? Então, enquanto eu ponho o foninho no ouvido, eu vou ali fazendo a minha salada e já montando um prato, alguma coisa assim, para a hora que eu voltar da academia, né? Eu já continuo. Então, 4h30 por ali, eu já paro, tomo o meu banho, né? 4h30. Eu falo, gente, olha, tomando banho, tomando um banho na temperatura, né, normal do chuveiro, né, não é natural, a água que desce ali. E vou pra academia. Às vezes meu personal falta, eu quase mato ele. A academia falta, mas nós não falta, né? Isso. Então aí eu vou, tal. Mas aí você me perguntou, é pra quê? Pra estética? Não é pra estética, é o autocuidado. Sim. Então, assim, é a mobilidade. Eu quero ganhar uma musculatura, porque hoje eu tô com 44 anos, né? Então, ou seja, daqui a pouco, então a gente vai envelhecendo, a musculatura ela vai enfraquecendo, né? Então você quer manter isso o máximo que você conseguir levar de tempo, né? Se eu viver até os 80, eu quero treinar até os 80, eu quero correr, quero estar fazendo meia maratona. Isso é normal. Hoje a gente tem aí, até recentemente, uma senhora de 61 anos, até esqueci o nome dela, mas ela ganhou categoria wellness, de biquíni, fio dental e tudo, como todas as meninas, né? E com 61 anos. Tem uma outra de 80 nos Estados Unidos também, que ganhou o campeonato que estava acontecendo aqui no Brasil também, ela ganhou lá. Pra faixa etária dela, de biquíni também. 80 anos. Tá vendo? Sim, Então, eu quero chegar assim, né? O músculo, quanto mais você treinar a partir dos seus 30 anos, que ele atinge a maturidade, o músculo, ele vai ficar maduro com 30 anos. Então, trintou, é ali que você tem que começar a usar ele para ele ir se desenvolvendo. Então, fica tranquila que ele só vai melhorando. É isso que eu pretendo. Então, assim, quero chegar lá na frente. Aí depois você vai ouvir assim, mas você treina, né? Mas não foi ontem, né? Aí você treina. Mas você também pode treinar, né? Então é só você fazer o quê? A administração do tempo. Administra seu tempo, vê onde você está deixando ele embora, né? Sim. Você fala, eu acho muito legal, assim, que você sempre dá esse feedback pro pessoal nos seus stories, né? A administração do tempo, galera. Minhas 24 horas é igual a sua, mas eu sei administrar meu tempo, eu sei no que eu coloco o meu tempo ali, né? Eu sei fazer a escolha, eu não vou deixar de fazer o que eu preciso fazer por qualquer 30 minutos falando mal da vida de alguém. Sim. Ou, né, mandando coisas ruins para alguém ali no celular. Sim. Hoje é considerada a moeda mais preciosa, né? O tempo. Então, assim, ele é muito curto, né? Além de ser curto aqui na Terra, né? Que é só uma passagem. Aqui a gente só tá passando aqui para pegar um carimbo, né? Para quem quer ir para a próxima fase. Sim, né? Bem isso. Então, ou seja, eu tenho o meu tempo para quê? Eu tô usando ele para quê? Eu estou usando ele para ser, para ter. O que eu estou fazendo com esse tempo? Nossa, você falou assim coisas muito importantes, né? Usando meu tempo para ser ou para ter, né? Então, se quem está aí ouvindo tem um bom entendimento, captou isso aí, vai internalizar e vai agir a partir de hoje, né? Isso, então é muito importante. Eu falo que o meu tempo eu não desperdiço ele com nada. Sim. Aí, então, vamos lá. E 4h30 da manhã, Marta já tá no seu banho, já tá se encaminhando para academia. Volta, já tem alguma coisa pré-preparada ali, né? Aí termino já de preparar a alimentação, lavo a roupa da academia. Nossa, você já até organiza ali. A roupa da academia, assim, que já chega toda suada, né, gente? Sim, menina, eu vou aderir isso aí. Porque é algo que eu faço uma vez na semana. Mas essa ideia eu nunca tinha pensado. Mas porque fica fedida aí. Você deixa o suor lá, impregna na roupa. Então você chega, você tira assim, já coloca lá dentro do molinho já. Sim, isso aí você falando, eu já tive que jogar roupas fora que eu gosto, que não estavam tão desgastadas assim, porque a roupa fitness, ela suga muito suor. Isso. E com o tempo, gente, não tem o que você fazer com aquilo. Você pode estar cheirosinho, mas fica um cheiro salgado. É horrível. Eu já tive que desfazer
Porque como eu lavo uma vez na semana, então ela seca ali um bom tempo, tá ali dentro do cesto. E você não precisa Vou deixar aderir pra isso isso. Você já chega e já coloca ela lá Coloca no dentro. molinho ali e pronto. É 5 minutos. Sim, porque não é uma roupa suja, é uma roupa suada. Então é só pra tirar o Isso, suor. correto. Aí a Amei. administração do tempo. Do tempo. Amei, porque, olha só, o tempo que Sim. você vai lavar uma roupa que está impregnada de suor, Não. você lava ela em 5 minutos. Sim, eu tenho que deixar eu faço uma pré-lavagem lá na máquina, já, né? Tem que ser na máquina, já faz uma pré-lavagem, depois ela vai lavar. Isso. E sem contar que desgasta, acaba com o tecido, Sim. né? E o que você vai gastar de sabão Sim, ali para poder tirar, né? Amei. Então eu já Vou chego aderir. ali, já lavo, tal, já ponho, já vou fazendo. Terminou de fazer a comida, já terminei de lavar, vou tomar banho. Tomo banho, me arrumo, aí sento lá bonitinho na mesa, preparado o café da manhã. Aí eu vou responder meus e-mails, vou responder o WhatsApp, vou fazer o que tem que ser feito ali. Sim, o que dá também, né? Depois que terminei de tomar café. Sim. Terminei, aí eu já vou responder. Todo mundo tal sentadinha. Terminei, já levanto, já tiro também a mesa, já lavo a louça, né? Tomo as suplementações, as tomo vitaminas, tudo ali. Isso. Né? Escovo os dentes, coloquei tudo e vou embora pra loja. Chego na loja às vezes 9h30, né? Sim, para ter toda essa rotina, é mais ou menos esse horário. Então mesmo. aí eu chego lá e aí é outra vida. Aí entra a Marta empreendedora. Sim, Vou ver o que. Se tá faltando funcionário, não tem problema. Antes eu ficava assim, nossa, que pilha. Hoje não tem problema. Vamos pensar numa solução. O que nós temos que fazer? Tem que contratar mais gente? Esse tá faltando? Não tem problema. Vamos lá, gente. Vamos, nós temos que atender nosso cliente. Isso Já cansei de chegar lá e você tá na porta, né? Sim, vendendo. Né? Eu corro pra linha. Se precisar de uma frente. ajuda. E aí vai fazer compra, eu tenho que subir no estoque, eu tenho que dar uma olhada no mercadoria que falta. É um comércio, né? Então, e como a loja tem muito itens, muita coisa, falta coisa toda hora, Glaucia. Sim. Toda hora. Imagino. E aí você tem que estar aqui, ó, no WhatsApp. Fornecedor. Né? Isso. Eu fico imaginando. E aí, quando a gente tem a Marta ali com toda essa rotina, né? Você consegue notar ali dentro do seu ambiente que você mais fica, que no caso é a loja, se os funcionários, eles notam, eles perguntam alguma coisa para você, eles ficam ali, um dia eu vou com você na academia. Sim. Ou assim, como que você consegue, né? Você vê que, você percebe se de alguma forma você consegue transformar um pouquinho que influenciar eles ali de alguma forma. Sim, já tenho 2 lá que estão indo para academia. Olha, acho que de tanto falar, de pegar e falar para eles, às vezes estão com indisposição. Eles são um casal. Até ele estava com um probleminha, que tô na coluna, na lombar. E aí ele começou a fazer atividade física, começou a correr também. Olha só. Isso. E aí automaticamente já mudou o quê? A alimentação. Sim. E aí eles já estão influenciando. Aliás, tem 3. Olha tem só. uma que ela é gordinha e ela já emagreceu. Glaucia, você precisa de ver que lindo. E ela tá toda faceira. Por quê? Porque a autoestima dela vai lá em cima. Sim. A mente dela já mudou. Sim. Então, ou seja, ela já os já tá hábitos alimentares. Os hábitos alimentares dela já tá diferente. Sim. Então eu fico pensando assim, olha a mãe que vai ser agora. Agora ela vai conseguir passar, né? Sim. E agora sim, eles estão tentando motivar os demais. Sim, com né? certeza. E eu também entrei. Né? Ali do lado vai abrir uma academia agora. Olha que legal. Ali no centro. Aí eu falei, olha, quem for, eu ajudo a pagar. Quem a academia. realmente quiser, né? Eu ajudo. Porque só. eu sei quão é importante a pessoa ter uma vida ativa. Sim, e você como empresária, querendo ou não, você vai contribuir. Tem um lado bom para a empresa, que aquele funcionário, ele raramente vai ter um atestado por motivo de saúde. Sim. Ele raramente vai precisar... Marta, deixa ele na cozinha tomar um remédio, porque eu não tô aguentando de dor de cabeça. Essa dor de cabeça raramente vai acontecer. Então, são várias coisas que vai deixar... vai contribuir com tudo, né? Sim. Com eles. Ou seja, a autoestima. Eles vão chegar em casa, vai ter uma vida melhor, com mais disposição, até mesmo com a família, né? Com os filhos, com o esposo. Então, o quão é importante isso? Sim, com Se as certeza. pessoas tivessem um pouquinho de noção. Você sabe o que eu tô falando, né, Glaucia? Nossa, total. E eu fico pensando assim, se todo empresário tivesse essa visão que você tem também, ele teria ali a empresa dele deslanchando também. Porque hoje você tá com os funcionários no início dessa mudança. Sim.
pensa quando eles realmente mudaram. Cara, vai ser outra equipe, é outro quadro de funcionários, são outras pessoas. São outras, porque a gente se transforma. Se transforma. Se transforma. Eu falo, a alimentação é a base de tudo. Vem ali o exercício físico, né? Sim. E vem também a parte também espiritual, Sim, né? Que é a base de tudo. A base de você tudo. ter o conhecimento de quem você é. Nossa, É Glaucia, verdade. você tem noção? Essa conexão, né? Aham. Quando você fala assim dessa conexão, você compartilha muito esse devocional Sim. seu, né? Aham. Qual que é o arroba ali do seu Instagram pro pessoal que tá escutando? Vai estar na descrição também, galera, o arroba do Instagram delas aqui. É só Instagram e Facebook que você tem também, que você compartilha? É Marta Araújo. No Instagram, No né? Instagram. Arroba Marta Araújo, tudo juntinho, né? Isso. Então, arroba Marta Araújo, vocês vão ver que diariamente ali, Todos pelo os menos dias. o devocionalzinho dela, ela coloca que, cara, é uma parte, se vocês conseguirem iniciar pelo menos nisso, né? Fazendo o devocional, vocês já vão ter ali uma grande chave de virada ali na vida. Uma mudança. Você até tocou, né, no nome do pessoal que hoje você é mentorada. Você podia repetir de novo, né, o nome deles para o pessoal ali pesquisar na internet, saber quem é. É o Ricardo Linhares. Ele tem também, ele faz o 459 e faz o 627. No Instagram dele, ele faz o 627. Tudo é 627 pelo Instagram, 627, né? No Instagram. No YouTube também, né? Então ele tem um canal dele no YouTube e também ele faz as lives no Instagram e no YouTube. 6h27, agora atualmente ele tá falando de Atos, o livro de Atos, e fica gravado lá também. Sim. Nossa, é extraordinário ele falando da palavra, ensinando a palavra. E a mentoria é... Eu esqueci, Glaucia, você acredita? Sério, não tem problema. Só isso aí já tá ótimo. O pessoal já vai conseguir colher bons frutos, né? E é aquele negócio ali, galera. Quando a gente fala de devocional, a gente não tá falando de religião. A gente tá falando de conexão com algo que você nunca tocou, mas você sente que existe. Você sente a presença, né? A gente tem a Bíblia para comprovar que realmente existiu. E então a gente tem pessoas que usam a Bíblia, né, para mostrar que tudo que a gente vive hoje já tem o que você precisa fazer para não sofrer, né? Para você não, deixa eu procurar uma palavra bem tranquila para o pessoal entender. Para você não passar pelos muros da lamentação, da murmuração. Eu falo assim, que quando eu aprendi o que são os livros da Bíblia, Glaucia, eu falo assim que ali tem tudo, né? Eu falo um manual assim, de vida, né? De vida. Você quer nutrição? Você vai para o livro de Daniel. Olha ali só. Fala de nutrição, fala de jejum, fala tudo. Eu acho muito massa. Você quer falar do quê? De construção? Livro de Neemias, Esdras. Ali você vai... Riqueza, Salomão, né? Provérbios, né? Então vai lá. Você quer o quê? Você quer aprender da vida, se arrepender da vida? Salmos, vai para o livro de Rei Davi. Salmos é muito importante. Eu quero ser uma mulher tal, Esther, né? Então é muito. Então assim, se você pegar, é maravilhoso, gente. Você pegar ali todos os livros, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que a Bíblia é um livro só. E não é. São 66, né? 66 ou 63 livros, se eu não me engano. Eu não lembro também de cabeça, mas é alguma coisa assim. Você pegar ali, então, são vários livros dentro de um livro. E vários autores que traduziram em linguajares diferentes, que são... que passaram, que passaram aqui. E você pode pegar um que você vai entender mais. Isso. Até fui presenteada com café, né? Com café com Deus Pai, que eu adoro. Vou iniciar agora, né? A Marta me presenteou. É um livro que já faz um tempo que eu queria iniciar no devocional com ele, né? E aí vi que ela tá usando... Você tá mais ou menos no quê? No meio, no final? Já? Ele é devocional, ele é diário, né? Ele é como se fosse um pão diário. Então, todos os dias. Então, vai nós até estamos 365 isso. Então, já passou. Agora, o que eu falo para você? Faz por exemplo, amanhã. Se você começa amanhã e faz o primeiro, para você voltar. Sim, mas assim, isso, né? Se você conseguir, se não conseguir também não tem problema. A partir de agora, intenção, né? Sim, com certeza.
Então, assim, aqui hoje a gente teve ferramentas, né? A gente teve arrobas, Sim. a gente teve vivências. E o que você achou dessa conversa? O que você poderia passar assim, para o pessoal, além de tudo que você já passou, né? Hoje, quando você compara a Marta de antes, né? A Marta que fumava, a Marta que bebia, a Marta que tinha atitudes com pensamentos, né? E a Marta de hoje, com a atitude, com a rotina que ela tem, hoje é mais dolorido, é mais ruim, mais sofrido do que antes? Você voltaria atrás para poder beber, fumar e viver da forma que você viveria? Jamais, jamais. Hoje eu falo que eu sou uma pessoa liberta. Olha só. Eu sou uma pessoa que eu tenho liberdade, nada me prende, né? Então, assim, hoje eu falo que eu sou uma pessoa muito próspera, né? Não falo de riquezas materiais, sabe? Sim. Mas é aquilo que eu falo de paz, você saber onde você está, você saber onde você estava e saber onde você está. Mas o mais importante, Glaucia, é saber onde você quer chegar. Sim. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas acham que o sucesso é você... Pelo que você tem já, Isso, né? pelo que você tem. Não, o sucesso é aquilo que você deixa de legado, sabe? O que eu posso fazer para contribuir com uma pessoa? Então, assim, quando você me convidou para vir aqui para fazer, eu falei assim, cara, eu preciso ir, né? Não por mim, mas para as pessoas que precisam escutar a minha história. Porque se eu posso, qualquer um pode. Sim. Né? Então, isso é muito importante, assim. O vazio que eu sentia lá atrás, que eu acredito que a maioria das pessoas sentem, elas podem ser preenchidas de uma forma maravilhosa, sem sofrer, entendeu? Sim. Sem sofrer mesmo. Então, assim, é bíblico, né? Já basta o dia mau. Então, viva o dia só hoje. Só hoje. Vivo hoje. Amanhã, você vive o amanhã, mas que ele vai se tornar o hoje, né? Sim, Então, é isso que eu deixo. Eu falo assim, se preenche de coisas boas. Nem como que você vai se preencher de coisas boas? Né? Se alimentando de coisas boas, né? Sim, preparando o corpo com alimento, né? E com exercício, o espírito, a alma, né? A alma, e assim você vai viver diariamente com plenitude, né? Com plenitude. Plena. Então já basta o dia. Então é só aquele dia, é só hoje. Então viva o hoje, porque as pessoas elas ficam muito ansiosas pensando no amanhã sem ter vivido o hoje. Ou não estava presente, aí quer voltar para o passado. Porque você vê que muitas pessoas, o que acontece? Quando uma pessoa ela vai embora daqui, ou seja, né, morreu. Como você visa assim? Às vezes você chega num lugar, né, nesse ambiente que morreu a pessoa, tá lá. As pessoas, elas estão velando aquela pessoa, mas com aquele sentimento que você vê que é de remorso. Mas o porquê o remorso? Porque quando precisava estar com aquela pessoa, ela não estava presente, né? Ela não estava ali de corpo e alma, sendo, né? Então, porque o que leva uma pessoa a saber? Vamos supor, eu saio da casa da minha mãe agora, um exemplo. Eu posso ficar um mês sem ver ela, eu vou chorar? Não. Agora, se ela morrer daqui uma semana e eu ir lá chorar, aquele desespero, esse sentimento que eu tive não é de saudade, e sim de remorso. Então não deixa para viver o passado no presente, nem o futuro no presente, vivo agora. Nossa, eu fiquei quieta aqui só movimentando com a cabeça, porque assim, eu não precisei falar nada, não precisava falar mais nada, né, do que você falou, nem colocar, nem retirar. É assim, uma reflexão que, para você que está naquele momento ali de dor, de ansiedade, de depressão, se você internalizar só essa última fala da Marta, você já vai, né? Mais uma vez, aqui não é um podcast de pessoas famosas, de blogueirinho, nem nada. É uma pessoa real que está aqui na nossa frente, né? Que tem um histórico de vida real, como muitas pessoas já tiveram aí, né?
e que conseguiu ultrapassar várias barreiras, Sim, né? várias. Que se você acha que, porque eu me formei no EJA, Marta não tem faculdade, é empresária. Não é o seu canudo que vai te levar lá para o topo da montanha. Sim, não jamais. é ele, é a sua mente. É a sua mente, é né? a sua essência, é a sua né? essência. Sua identidade. Sim, né? que às vezes você não pode ter tido o suporte lá na base, que se a gente for olhar para Marta, ela não teve o suporte. Não. Mas ainda assim, ela se moldou, se modelou, né, para se fazer uma pessoa que já transforma a vida de várias pessoas, Sim. empregando 16 colaboradores? 16 colaboradores. 16 colaboradores. E hoje transforma mais ainda, e ainda vai transformar muito a vida dessas 16 pessoas, que abaixo delas tem várias, que é os filhos, Sim. o esposo, a esposa, né? Sim. Que só através da sua vida vai ter um cenário de vida totalmente diferente. Só pelo emprego que elas têm. Pensa a partir do momento que elas começarem a ir ali para a academia, que você já se proporcionou a querer ajudar. Sim. Então, assim, é a sua vida que está transformando a vida de gerações, né? Assim, então, assim, isso é maravilhoso. Eu, como pessoa, queria te agradecer, né, por ter vindo, por ter aceitado, por ter compartilhado vários pontos da vida, que não é fácil a gente aqui se entregar, né? Aqui não é um podcast de ego, né? É um podcast Sim, de ajuda para as pessoas, né? Então, da minha parte, eu espero que vocês tenham gostado, né? Não deixe de comentar aqui abaixo para nós, falar, né, como é que está sendo para você todos esses episódios. Não esquece que aqui na descrição vai estar o arroba da Marta. De repente, vocês querem perguntar alguma coisa, algum detalhinho que a gente começou a falar e parou, né? Sim. Muita coisa, né? A gente vai mudando de conversa, né? Algum aconselhamento. Dentro do tempo dela, ela vai conseguir responder vocês, né? Então, assim, a gente não vai garantir que vai estar ali 24 horas, mas dentro do tempo dela, ela vai conseguir responder vocês, né? Pode ter certeza aqui que tem uma mulher, que tem uma empreendedora, que tem uma pessoa genuína que vai poder te ajudar ali da forma que vocês já viram que é a história dela. Então, eu queria agradecer muito. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa para o pessoal e o que você achou aí da nossa conversa. Achei maravilhoso. Espero que essa palavra chegue e possa ajudar as pessoas de uma forma assim, para tocar mesmo, para as pessoas terem consciência. Sim. E agradeço imensamente pelo convite, tá? Imagina. Eu que agradeço. E é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio do NutriCast e semana que vem tem mais um aí para vocês. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.